Estamos por aqui, direto do estúdio da BMC Channel, aqui em São José dos Campos, para o mundo, né? Através da rede Everest, lá no norte e nordeste do país. Também pelo YouTube, pelo Spotify, por todas as plataformas de podcasts, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e tudo mais. Bom, nós estamos aqui com a responsabilidade de transmitir para você que está em casa ou no trabalho, onde quer que você esteja, histórias de vida. Então é mensagens que vão te motivar a continuar vivendo, sonhando, acreditando nos seus sonhos. E eu tenho certeza que esse programa, ele não chegou até você à toa, porque certamente vai impactar a sua vida. A história de hoje, eu vou falar aqui com um homem, um jovem, né, que vem do continente africano, da região sul da África, do país Zimbábue, que é, por sinal, eu não conhecia, né, mas ele está aqui. Eu só vou falar o primeiro nome porque o sobrenome é difícil, né? Frank, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que o pessoal está assistindo a gente. Olá, gente. É uma honra, é uma grande honra estar aqui. Obrigado. Pronto, olha aí. Qual é o sobrenome, Frank? É Chingarandi. Ó, é difícil, ainda bem que eu não falei, senão ia errar aqui. Até difícil pra gente do meu país, né? E a gente tá conversando aqui em off, lá você fala, além do inglês, você fala outros dialetos locais. Sim. Lá eu falo, na verdade, minha mãe é do sul, então ela fala Ndebele. Eu falo também, e meu pai é do norte, ele fala Shona. Então, o país do Zimbábue, ele chegou a ser colonizado por Portugal ou foi mais pela Inglaterra mesmo? Pela Inglaterra. Então o português você veio descobrir aqui no Brasil. Sim. Aí me dá a curiosidade, eu tenho que perguntar, né? O que levou você a sair do Zimbábue e vir direto para o Brasil, especialmente para São José dos Campos? Foi trabalho, foi um sonho? O que te trouxe aqui? Bom, o que aconteceu? Aqui eu venho estudar. Eu, na verdade, acabou de fazer doutorado em física. Legal, doutorado em física? Sim. Olha, nós estamos diante de um novo gênio aqui, viu, Herbert? Ó, doutorado em física, que legal. Mais ou menos. E olha que eu reprovei em física lá no primeiro ano do ensino médio, né? Então, e você veio fazer a faculdade, quer dizer, doutorado, né? Eu veio fazer mestrado, na verdade. Eu fiz meu mestrado lá na Universidade Federal de Campina Grande, lá no Nordeste. Campina Grande, lá na Paraíba. Na Paraíba, sim. Legal. Então você não veio direto para São José, você foi para Campina Grande na Paraíba. Certo. E aí concluiu o mestrado e decidiu continuar pelo doutorado. Aí vim para cá no São José dos Campos. Gostou demais do Brasil, né? Nossa, muito lindo. O Brasil é um país, uma maravilha. E você ainda foi para um lugar onde o povo é muito receptivo, que é o povo nordestino, né? Sim, claro. Um povo que obriga você a tomar café, né? Se você não tomar café, não comer, falta de educação, na verdade. É bem diferente, mas eu gostei porque, graças a Deus, eu cheguei lá, né? Também o clima muito lindo, também parecido até o clima do meu país, né? Então eu gostei muito, era uma experiência muito boa. E aí, do Zimbábue para Campina Grande, da Campina Grande para São José. O que fez a ponte de Campina Grande para São José dos Campos? Aí, depois do mestrado, eu pensei em já continuar, porque tem gente normalmente que talvez faz mestrado e depois entra no mercado de trabalho, né? Trabalhar um pouquinho e volta do mestrado, mas pensei, nossa, eu vou fazer direto. Então, como que eu tinha amigos aqui, que conheci algumas pessoas aqui, eu decidi vir fazer doutorado aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Sim, o ITA. Isso. Instituto de Tecnologia Aeroespacial, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Legal, bacana. Então, tá no lugar certo, né? Porque se domina a física e tá no ITA, com certeza tem muito até futuro. ITA também, eles têm também alguns programas parecidos. Legal. Também até na ITA. Bom, e eu queria saber, não é só de física que vive o homem, né? Da música também. Eu tô sabendo que você tem uns dotes aí, uns talentos especiais. Você toca algum instrumento? Sim, bateria. Bateria? Mais ou menos. Não sou melhor, mas eu tento um pouquinho. Cara, olha, é interessante como as coisas acontecem, né? Eu recebi seu contato através de um amigo meu, que por sinal ficou fascinado pela sua história também, né? O fato de você ter saído lá do sul da África, ter vindo para São José, né? E
assim, é muito grande a diferença cultural, esse choque cultural entre a África e o Brasil, ou é basicamente parecido? O que você acha, assim, se for fazer um contraste, né, entre o seu país, Zimbábue, e o nosso país, do Brasil? É bem diferente, né? É bem diferente. Eu lembro quando chegou aqui, você chega no aeroporto, né? Eu já percebi a diferença, né? Mas é porque as pessoas da África, do meu país, são um pouco mais conservativas. A maioria das pessoas. É claro que é um país também cristão, né? Igual o Brasil. Então, nesse assunto, a gente compartilha alguns valores, né? Religiosos. Princípios, valores. Sim, né? mas é bem diferente a cultura das pessoas de lá, é um pouco mais conservativa. Aqui eu vi que é um pouco mais... pessoas são um pouco mais livres, né? Então... Lá também é um país assim, que vive um regime democrático, é mais ditatorial, é um império, como é que é lá? É uma democracia, né? Entre aspas, né? Mas sei. Esse negócio aí. A gente também vive um pouco disso aqui, né? Sim. Mas, e vamos dizer que você falou que é um país cristão, certo? Sim. E como todo país cristão, existem várias vertentes e tal. Lá prevalece mais o protestantismo, o catolicismo, é dividido, como é que é? Lá é mais o como se chama? Protestantismo. Evangélico, assim. Eu tô fazendo um rapaz que é do Zimbábue falar protestantismo, é quase um trava-línguas, né? Trava assim. Mas é mais evangélica, né? E tem também católicos também, que faz parte da congregação, da família cristã lá. Mas a maioria são protestantes lá. Legal. E vamos dizer que hoje você já está aqui, já fez aí o seu mestrado, né? Está fazendo aí o doutorado, no caso. Está buscando entrar na área de trabalho, né? Principalmente na área espacial, né? Que aqui vai ter bastante espaço, inclusive. E quais são os seus próximos projetos? Como você se vê hoje como um profissional no mercado? Você vê expectativa aqui em São José? Sim, aqui eu vim também porque acho que tem mais oportunidades, né, comparado com o meu país. Então, normalmente a gente faz só depois do doutorado, a pessoa vai fazer postdoc, que é uma pesquisa depois do doutorado, né? Então, você procura um instituto onde que você vai fazer um trabalho pelo menos 2 anos. Então, tem que escrever um projeto, uma proposta, mandar para o professor, se tiver alguém interessado. É o estágio, no caso. Um estágio, sim. Aí, mas você faz pesquisa um pouco mais independente, né, do que será no doutorado. Daí, depois disso, a pessoa vai fazer o concurso, né, para ser professor. Então, mas eu estou nessa etapa de procurar e fazer pós-doutorado, pesquisa de pós-doutorado. E você, nesse tempo que você falou, tem 4 anos aqui, você já chegou a retornar alguma vez de férias, que seja, para ver sua família lá no Zimbábue? Eles já chegaram a vir aqui no Brasil? Eu fui lá em 2019. Um pouco depois, antes da pandemia, graças a Deus, consegui viajar lá e ver pessoal lá. Que bacana. Talvez meu pai sempre fala que ele pretende vir para cá, que ver o Brasil, né? Então, pronto, daqui a pouco vai trazer todo mundo para cá. Sim. Tinha esperado ele chegar aqui. E é uma tendência. Agora, o Zimbábue é um país com quantas pessoas, assim? Uma população aproximadamente de quantas pessoas? 15 milhões, mais 15 ou menos. milhões. É um país pequeno, bem pequeno. Para o continente africano, né? Sim. Ele fica bem no sul, mas é um país muito maravilha, com muita riqueza, né? Na verdade, é uma coisa que tem, inclusive, bem parecido com o Brasil, não se engane não, né? A maioria dos países da África são riquíssimos em minérios, né? Todos eles têm muitos minérios, né? A questão também da agricultura, alguns deles são muito fortes, né? Sim. É bom lembrar também que, inclusive, o Egito está no continente africano. O Egito, durante muito tempo, foi considerado um dos impérios mais fortes da história, né? Chegou, inclusive, a ser comparado com o Império Romano, de tão grande que era, né? E você falou o sul da África. Então, é vizinho à África do Sul? Sim, vizinho à África do Sul. É bem vizinho. Que legal. É vizinho à África do Sul, Moçambique, e Botsuana e Namíbia. Namíbia, aquela região ali, né? Dessa região aí, qual é o país que é o considerado a economia mais forte? É a África do Sul? África do Sul mesmo, até da África inteira, não somente da região. Mas então...
por causa das... muita gente também vai lá procurar oportunidades também da que África legal. do Sul. Então, a região que é considerada mais rica é justamente essa região sul da África, isso? Eu posso dizer isso. Que legal, né? Em alguns aspectos. No norte também é bem desenvolvido também. Certo. Lá no Egito, né, Marrocos, esses países Porque já fica mais para o norte, né? São um pouco mais evoluídos. O curioso, Frank, é que a maioria dos países da África, eles tinham uma tendência bem parecida com o Brasil de serem economias realmente muito fortes, isso a nível internacional, né? Uhum. E por conta da colonização que acabaram se tornando assim, vamos dizer, que trabalha para produzir economia para os outros países, né? Que o diga a Inglaterra, no caso, né? No nosso caso, o Brasil, que durante muito tempo foi colônia portuguesa, né, mandava suas riquezas para Portugal, que acabava transferindo para a Inglaterra porque devia, né? Você já conhece a história. Então, hoje eu vejo o Brasil, eu acho que você também, como uma possibilidade de crescimento, né? Tem, assim como o seu país também, né? Também tem essa possibilidade. E daqui do Brasil, você pretende ir para algum outro país ou você acha que aqui dá para construir sua história e continuar? Claro, aqui tem, como que você falou, tem bastante oportunidade, tem bastante potencial para crescer, né? Já na verdade até agora já está no etapa melhor do que o meu país, né? Comparado com o meu país. Mas acho que tem bastante oportunidades aqui, especialmente aqui no São José, mesmo nesta cidade. Mas como que eu estou explorando também oportunidades, não vou descontar. Dá para também, tem gente que vai fazer pesquisa na Europa, Sim. Estados Unidos. Isso. Então tem oportunidades, eu estou procurando onde tem. Onde tiver, né? Tem oportunidades, sim. Mas aqui dá para construir o futuro. Eu já tenho até pessoal que mudou para lá, para cá, né, do meu país, que já estabeleceu as famílias lá aqui. Então, acho que é uma possibilidade também, se Deus quiser. Que legal. E olha, uma coisa que eu costumo dizer é que o ser humano que tem o poder de transformar a sua realidade. Eu diria que é um dos poucos poderes reais que nós temos de fato. Amém. E você, pelo que eu percebi, é uma dessas pessoas que transformou a sua realidade. Saiu do seu país, veio para o Brasil, está construindo sua história, né? Na física e também na tecnologia aeroespacial. Sim. E agora eu quero falar com você que está em casa. De repente você está aí pensando que é pequeno, que não pode alcançar, realizar os seus sonhos. Está aqui, ó. Frank, que veio de longe, veio para o Brasil, né? Tá aqui em São Paulo, em São José dos Campos, e está aí trabalhando para transformar essa realidade. Amém. Que mensagem você teria para essa pessoa que de repente não acredita mais nos seus sonhos, que está pensando em desistir, muitos que, inclusive, infelizmente, acabam pensando em tirar sua própria vida por estarem desesperados e tal. Para essas pessoas, Frank, que mensagem você, com a experiência de vida que você tem, teria para passar para elas? Bom, eu acho que ser humano, né? Acho que eu acredito que fomos criados pelo Deus. Então acho que Deus tem propósito para todos nós. Então às vezes parece que você é pequeno, parece que você é insignificativa, né? Talvez por causa da maneira, não sei aonde que você talvez cresceu num lugar pobre, né? Mas eu acho que Deus tem propósito para todos, até para mim, Ele me trouxe de lá para cá, porque Deus teve propósito para mim. Então eu acho que desistir não é uma opção, eu acho, porque quando você está vivo ainda, eu acho que significa que Deus tem um propósito, tem um plano para a sua vida. Isso que eu acho também para mim, que eu acho que Deus está direcionando o meu caminho. Então eu acho que mesmo seja vivo, significa que Deus não desanimou. Aí só você que pode desanimar. Então, mesmo seja difícil, eu acho que dá para alcançar com a ajuda de Deus. Eu acho que dá para alcançar. Então, mensagem do Frank, né? Que eu não uso falar o sobrenome porque senão eu vou errar. Né? Você fala muito bem o português. Para quem não tem a tradição, a cultura lá no seu país de falar português, foi difícil aprender, porque todo mundo diz, o português é um dos idiomas mais difíceis de aprender. É verdade mesmo isso? É verdade. Para quem está vindo de inglês, né? Para quem tem base da língua diferente, era difícil. Na verdade, no início, eu aprendia pelo aplicativo. Tem alguns aplicativos de celular. Então funciona mesmo o aplicativo? Funciona mesmo, funciona.
Aí, porque a gente não teve aulas, porque normalmente quando as pessoas, estudantes, alunos estrangeiros chegam aqui no Brasil, eles tinham um curso de português de 6 meses. Então, como que a gente chegou? Já chegou em cima do fogo, já não tinha esse tempo para aprender, então era difícil, foi difícil no início, porque algumas aulas eram em português e a gente teve que traduzir todos esses materiais, né, para inglês, para poder estudar, mas eu acho que um dono de Deus também para mim, porque eu acho que eu consegui até aprender um pouco mais rápido comparado com os meus colegas, é isso que eu acho. Então não chega a ser impossível, é difícil, mas não é impossível aprender. É possível. É possível. Para você também que aprender o inglês também, ó, tá vendo? Se ele que fala inglês, né, como uma língua oficial do país, né? Sim, claro. Que é o Zimbábue, aprender o português, você que fala português quer aprender inglês também, ó, vai lá e dá certo, né? Dá certo. Ó, daqui a pouquinho nós teremos também na continuidade aí, né? Já começou, já estreou aqui na BMC Channel, eu tenho que falar, já está inclusive aqui pronto para gravar a belíssima, né? De cabelo novo, a Luciana Caravaca, tem que registrar. Aqui também Davi Azevedo, que hoje veio de rosa, né? Olha aí. E o Alisson ali na técnica também, Alisson de Castro, já aqui nos estúdios da BMC Channel, né? Ó, hoje estou tendo o prazer de conversar aqui com o Frank, que é do país chamado Zimbábue, no sul da África. Como você pode perceber, ele é um cara multicultural, literalmente, porque ao mesmo tempo que ele toca bateria, é músico, né, da bateria, ele também é um mestre doutorado em física. Sim. Ainda daqui a pouco. Tá chegando, né? Tá profetizando já. Amém. E eu tenho certeza que isso é só o começo, né? Que Amém. Você ainda almeja coisas maiores ainda. Você tem redes sociais para quem queira conhecer seu trabalho, a sua história. De repente, eu tenho uma oportunidade de um trabalho aqui. E aí pode ser interessante para você também. Amém. Como as pessoas fazem para encontrar o Frank? Infelizmente não tem rede social, né, geral, mas eu tenho LinkedIn, uma conta LinkedIn, que acho que, como todos conhecem, é um site profissional. Então eu tenho o LinkedIn. LinkedIn, sim. LinkedIn. É uma conta. É que falando rápido assim o pessoal não entendeu. Sim. LinkedIn. Desculpa, LinkedIn, sim. Já é tradução, né? Para mim. Mas eu tenho uma conta lá, onde que eu segue profissionais, né? Então, aí procura como lá? Frank? É frank.chingarandi. É Frank, F-R-A-N-K C-H-I-N-G-A-R-A-N-D-I. Então, isso aqui é um pouco difícil, mas coloca o Frank ponto que deve aparecer as opções lá, né? Deve aparecer, sim. No Instagram não tá lá ainda? Não tem rede social, não. É mesmo? Não tem rede social, sim. Porque você é um cara mais das exatas, né? Sim, também como cristão, homem cristão jovem, né? Sim. Minha experiência com a rede social era um pouco mais difícil, né? Porque tem coisas também que a gente não, valores que a gente não compartilha. Que você está evitando, no caso. Sim, que eu estou evitando lá. Tá certo. Sim. Bom, mas e telefone para contato profissional? Para, de repente, alguém que queira ligar, falar com você. Você possui um telefone profissional? Pode ser 12 3208 7165. 7165. Sim. A minha rede lá no INPE, mas pode ser também no e-mail, que é simba500@outlook.com. Simba500@outlook.com. Sim, simba500@outlook.com. Esse telefone que você citou então é um telefone que você consegue atender lá no... Sim, no INPE, sim. Mas acho que pode ser pelo e-mail também. E também eu tenho um Telegram. Que é Simba Frank. Pronto, então já é uma rede social, pelo menos. Né? Rede social, pelo menos. Maravilha. Fico muito feliz aqui de conversar com o Frank, um jovem, simpático, né? E empreendedor aí na sua vida, porque eu acredito que empreendedor não é só quando você é empresário, é quando você tem coragem de meter a cara mesmo, né? E você sai lá do sul da África, vem para o Brasil, vem estudar, vem trabalhar, tenho certeza que você vai alcançar coisas maiores por aí, viu? Que já estão chegando, né? E para você que está em casa, para você que está assistindo o Radiamante, você viu a história aqui do Frank, que veio do sul da África, contando sua história, um pouco só da sua história. Tenho certeza que ele ainda vai voltar aqui quando já estiver trabalhando, né? Amém. E vai contar mais coisas ainda. Claro. Continue acreditando, continue sonhando, continue vivendo. Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua família, tá bom? O Radiamante está sempre por aqui, trazendo mensagens, histórias de vida e compartilhando com você.
Bom, agora na sequência nós vamos trazer aí o quadro, né, que é o Momento Alessia, com a Leoni Menezes e a sua turma. Já está chegando e eu vou ficando por aqui agradecendo a você que permaneceu conosco. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!